Estamos de volta então com nossos vídeos em Termofísica 2 e nos dois últimos vídeos eu mostrei para vocês a aplicação do ensemble canônico, que é um sistema que está a temperatura constante porque está em contato com o banho térmico, aplicado a dois sistemas que têm níveis discretos de energia. Como eu prometi no final do último, a gente começa a ver agora em dois vídeos aplicações para sistemas contínuos nos seus níveis de energia. E de quebra eu vou mostrar para vocês como provar o teorema de equipartição que a gente apresentou em Termofísica 1. Então vamos começar? Esse é o nosso tema de hoje, sistemas clássicos e a equipartição de energia. Eu vou rapidamente refrescar a memória de vocês sobre o que é a equipartição. Aí, o teorema de equipartição vale quando você tem, na expressão para energia, termos quadráticos. E esses termos devem ser aditivos. Os quadráticos podem ser em coordenadas, em momentos ou em outras grandezas. Eles funcionam basicamente para sistemas clássicos. Foi uma restrição que eu coloquei, que não ficou muito claro em Termofísica 1 por que seria sistemas clássicos. Mas se a gente observar agora o calor específico de uma molécula de hidrogênio, a gente observa que para temperaturas muito baixas, menores do que 100 Kelvin, o calor específico é constante, como prevê a equipartição, se você considerar que essa molécula tem apenas os 3 graus de liberdade translacionais. À medida que a temperatura aumenta, o calor específico começa a variar, mas atinge um platô também, a 5 meios de R, que é exatamente 5 graus de liberdade, em que a gente conta agora 3 de translação e 2 de rotação. Aumentando ainda mais a temperatura, isso vale aqui em temperatura ambiente, aumentando ainda mais, a gente vê que o calor específico aumenta e tende ao valor 7,5 de R, aonde começam a ter os níveis de energia de vibração. Essa situação é próxima à energia necessária, à temperatura que dá a energia necessária para romper a molécula de hidrogênio, de H2. Tá? Então, a equipartição funciona muito bem aqui, prevê o calor específico constante, funciona bem aqui, funciona aqui mais ou menos, porque aqui a gente sabe, só considera 3 graus de liberdade, mas sabe que a molécula pode rodar e girar. Aqui ela roda e mais para cá ela poderia vibrar. Tá certo? Então, rigorosamente, a gente deveria esperar que esse valor de calor específico fosse o mesmo para todas as temperaturas. Não é isso que acontece pela equipartição, e a gente vai deixar mais claro com a demonstração utilizando o ensemble canônico por que essas coisas acontecem. Tá? A função partição, também refrescando, ela aparece quando a gente calcula a probabilidade de encontrar um sistema numa configuração S, com energia ES. Esse é um microestado. Essa probabilidade é E elevado a menos beta-S, é o peso de Boltzmann, dividido pela soma de todas as probabilidades. Essa soma corre em todos os estados e é a nossa conhecida função de partição. Ela vale para níveis discretos, isso é fácil, é só você contar os estados. Embora seja fácil definir o que é um estado de mecânica quântica, essa soma nem sempre pode ser feita com facilidade para obter uma expressão analítica fechada e fácil de trabalhar com ela matematicamente. Por outro lado, se agora, ao invés de um espectro discreto de energia, você tem um espectro contínuo, só faz sentido você falar numa probabilidade do sistema ter uma energia entre E e E mais DE, uma dada faixa de energia. Essa probabilidade é a soma de todas as probabilidades do sistema ter uma dada coordenada Q. Imagina que essa coordenada Q é que determina a energia do sistema CE. Então, essa probabilidade E é uma integral de Q até Q mais dQ dessa densidade de probabilidade PQ. Isso não é a probabilidade. A probabilidade é a soma nesses estados, dQ. Por que isso aqui não é uma probabilidade? Isso aqui é a densidade de probabilidade. Inclusive, ela pode ser maior do que 1. Vou dar um exemplo simples aqui. Imagina que um sistema tem uma probabilidade de ter algum valor entre 0 e meio. E essa probabilidade é uniforme. Se essa probabilidade é uniforme e os valores vão de 0 a meio, essa altura aqui deve ser 2, pela condição de normalização.
o produto da altura pela base, isso aqui tem que dar 1, que é a probabilidade de eu ter algum dos estados, ou todos os estados. A soma de todas as probabilidades dá 1. Então, esse cara aqui deve ser 2, porque essa faixa aqui é meio. Então, a densidade e probabilidade, que é isso aqui, vale 2. Isso não quer dizer que a probabilidade vale 2, porque a probabilidade, como diz essa expressão, é exatamente um retângulo aqui dentro. Tá? E como essa largura do retângulo é sempre menor do que meio, o produto da largura pela altura vai dar um número menor do que 1, como a gente espera. Tá? Então, essa é a densidade de probabilidade e essa aqui é a probabilidade agora com o sistema contínuo, né, com um espectro contínuo de níveis de energia. Para eu transformar essa função partição dessa forma numa integral, que é mais adequada para espectros contínuos, o que eu faço, eu multiplico por ΔQ aqui e aqui. Esse ΔQ é um número pequeno e é a incerteza que eu tenho na determinação da minha coordenada Q, que vai ser esse Q mais DQ. Então, essa expressão é a mesma do que essa, só que multiplicado por ΔQ dentro e fora do somatório. Como isso aqui agora varia continuamente, eu posso transformar isso aqui, esse somatório, numa integral de E elevado a menos beta E dQ. E fica um ΔQ do lado de fora, que incomoda, mas a gente já está acostumado em sistemas de mecânica clássica, que sempre tem esse incômodo de a gente determinar, não ser bem determinado univocamente com a incerteza que a gente tem no estado. Mas não vamos preocupar com isso por enquanto. Partindo, então, para a aplicação desse resultado, dessa função partição agora clássica, que ao invés de uma soma é uma integral, vamos ver o que ela nos diz sobre o princípio de equipartição ou o teorema de equipartição. No teorema de equipartição, a energia deve ser dessa forma, CQ2. Tá certo? CQ é o quadrado. A função partição, então eu coloco, ao invés da energia, essa expressão quadrática e eu tenho essa integral. Essa integral é do tipo gaussiana, que é um E elevado a menos alfa x2, que com uma mudança de variável eu transformo essa integral em algo adimensional, que é mais simples de lidar com ela. Então eu tenho que resolver essa integral aqui. Ao invés de colocar aqui o resultado, eu vou mostrar a técnica de resolução dessa integral, porque não só ela, mas algumas derivadas delas, ou integrais do tipo gaussianos, vão ser importantes durante esses 2 vídeos, né? E toda vez que a gente for lidar com sistemas clássicos. Então, a integral que eu quero resolver é uma integral de menos infinito a mais infinito, de E elevado a menos alfa x2, onde o alfa aqui era o papel do ΔC no slide passado. Como que eu resolvo essa integral? Eu faço um truque aqui que aparentemente complica. E ao invés de I, eu vou resolver I2. Então, essa é a integral multiplicada por ela mesma. Como a integral é definida, independe qual é a variável que eu coloco aqui dentro. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui eu uso y. Essa integral agora pode ser colocada como uma integral dupla, que parece que só vai complicando, e fica menos alfa x2 mais y2 dx dy. O truque agora genial é transformar essas coordenadas cartesianas em coordenadas polares. E aí, se é coordenadas polares, a coordenada x mais a coordenada y de um dado ponto, a soma das duas ao quadrado dá exatamente a distância à origem, ou o nosso R2. Tá? E o elemento de área, agora o dx dy, é o elemento de área em coordenadas polares, que a gente sabe que é o r dr dθ. Tá, ainda continuo com uma integral dupla, sendo que a parte angular é fácil de ser resolvida, só depende de θ aqui. É uma integral de 0 a 2π, que eu quero todo o círculo, do ângulo Δθ. E a integral em R fica alfa x2, ou alfa R2, R dr do elemento de área. Como que resolve essa integral? Essa daqui dá 2π, é tranquilo. Essa aqui, se você disser que isso aqui é uma variável x, você nota que o dx, a derivada do expoente, é 2αr. Opa, então cai um r, que é igual a esse cara aqui. Então eu posso dizer que isso aqui é elevado a menos x dx, desde que eu coloque alfa 2 do lado de fora.
O 2π daqui corta com 2 dessa transformação por conta da derivada. E aqui fica só a integral de e elevado a menos x, que e elevado a menos x em infinito dá zero, e quando é zero, r dá zero, isso vale 1. Então, 1 menos 1, isso dá 1. Então, a solução dessa integral é π sobre alfa, mas como eu quero é o i, eu tenho que tirar a raiz dessa conta que eu acabei de fazer. E isso dá π sobre alfa. O legal aqui é que alfa agora é um parâmetro que eu posso fazer ser variável. Por que ele é mais legal na hora de resolver essa integral? Por exemplo, se aparecer uma integral e elevado a menos ax2 vezes x2, né, você pode resolver essa integral por partes. Seria a saída natural que a gente faria para resolver esse produto na integral desse produto. Mas se a gente notar, menos x2, né, que é exatamente o que está no expoente, é a derivada dessa integral em relação a esse parâmetro alfa, que agora eu fiz variável. Antes era uma constante, eu esqueci disso, transformei numa variável. Se eu derivar isso aqui em relação a alfa, cai menos x2, é exatamente isso daqui. Então, essa integral aqui é a derivada dessa daqui em relação a alfa. Se é a derivada dessa em relação a alfa, ao invés de eu resolver essa daqui por partes e ser uma integral, eu faço a derivada dessa. Então, eu me livro de calcular uma integral, passo a calcular uma derivada e uma derivada de uma função simples, que é alfa elevado a menos meio, né, que vai dar alfa. Aqui é alfa elevado a menos meio, pode dar alfa elevado a meio. Então, vamos lá. Então, essa integral aqui pode ser resolvida como se fosse uma derivada. Então, isso é simples, a gente vai usar mais uma vez. Nota que isso pode fazer, por exemplo, se eu quiser fazer a derivada segunda, dá um x4 e assim por diante. Por que eu não estou me preocupando com as ímpares? É porque se aqui for uma função ímpar, multiplicada por essa, que é uma gaussiana, é par, é simétrica em relação a x, e isso dá ímpar e o intervalo é simétrico. Essas integrais vão dar zero quando a potência de x for ímpar. Ok? Então, se eu substituir agora esse valor que eu encontrei na minha expressão para a função de partição clássica, eu obtenho isso aqui, 1 sobre ΔQ, raiz de π sobre beta-c, que era o meu alfa. Né? Para calcular as quantidades de interesse, é só lembrar, a gente calcula a partir do logaritmo de z, das derivadas do logaritmo de z em relação às grandezas de interesse. O logaritmo de z, então, fica menos logaritmo de ΔQ, mais meio logaritmo de π sobre c, menos meio logaritmo de beta. O E é a derivada do logaritmo de z em relação a beta. Esse termo incômodo, porque dependia da precisão, some, porque com a derivada é um termo constante. Esse aqui também some, só resta esse, a derivada do logaritmo de beta, dá 1 sobre beta, e isso dá kT. Então, a energia média é meio de kT, exatamente como diz a equipartição, exatamente como a gente viu em termofísica 1. Então, um termo de energia que tem uma coordenada quadrática contribui para a energia total do sistema, a sua contribuição média vai ser meio de kT, que é o que diz o princípio de equipartição. Aqui fica claro por que eu tenho que lidar com sistemas clássicos. É porque eu resolvi isso utilizando propriedades de integrais. Então, eu tenho que ter o espectro contínuo para poder transformar o meu somatório numa integral. A gente pode tentar ver agora ou prever quando é que esse resultado é válido. Ou seja, quando a aproximação clássica de trocar o somatório pela integral está valendo. Eu vou partir do princípio de incerteza, ΔX, ΔP maior ou igual a H cortado. Então, para estar na aproximação clássica, esse produto aqui tem que ser maior do que o limite quântico, H cortado. Eu tenho que escolher algumas quantidades para representar a minha incerteza em x e a minha incerteza em p. Para a minha incerteza em x, eu vou escolher, por exemplo, A, que vai ser a separação média
entre as moléculas de um gás ideal. Aliás, esse resultado que eu estou querendo mostrar agora vale só para o gás ideal, ok? Então, ΔX vai ser a distância média entre as moléculas e o P vai ser o momento médio dessas moléculas do gás. Isso tem que ser muito maior do que H cortado. Se eu passar o P para cá, o lambda é H sobre P. Mas H é 2πH cortado. Se esse cara tem que ser maior que H cortado, vai ser maior que H também. Então, por isso que eu não coloquei o 2π aqui. Está tudo embutido no maior. E o lambda é o H sobre P. Muito bem, então eu tenho que descobrir para um gás qual é a separação média entre as moléculas e qual é o comprimento de onda dessas moléculas. O que significa isso, do ponto de vista de aproximação clássica? As partículas podem ser representadas por suas funções de onda. Mas se a separação entre as partículas é maior do que o comprimento de onda, significa que essas funções de onda nunca overlapam, quer dizer, nunca se sobrepõem. O efeito de uma partícula não sente o efeito da outra em termos quânticos, em termos das suas funções de onda. Então, isso aqui vai determinar que esse vai ser o meu sistema clássico, porque não tem efeito de superposições de funções de onda. Para calcular o A é tranquilo. Se eu disser que A é a separação, você pode considerar que cada partícula está num cubinho de lado A. Ou seja, o volume ocupado por uma partícula é A ao cubo. O volume ocupado por N partículas é NA ao cubo. Esse deve ser o volume total da minha caixa, então a separação é o volume sobre N elevado a 1/3. Tranquilo. Para calcular, estimar o P ou estimar o comprimento de onda, como é que eu faço? Aqui eu faço uso do princípio de equipartição, que eu acabei de ver e relembrar. A energia cinética do gás, ou a energia do gás ideal, é P2 sobre 2m, a energia de uma partícula. Essa energia de uma partícula vai ser 3 meios de kT, pelo princípio de equipartição, porque eu estou considerando o gás em 3 dimensões. Então, P2 dá 3m kT, o comprimento de onda de uma partícula é H sobre raiz quadrada de 3m kT. Então, vale a pena agora a gente fazer uma estimativa numérica de quanto vale esses valores. O volume sobre N elevado a 1/3, ao invés de volume sobre N, já que eu posso botar o gás no tamanho da caixa que eu quiser, eu vou substituir V sobre N por kT sobre P, tá? Porque isso vale para o gás ideal. Então, aqui é o K, a temperatura é 300 Kelvin e o P é 10 a quinta Pascal, perto de uma atmosfera. Essas grandezas aqui estão aqui substituídas pelos seus valores. Eu peguei agora o gás hélio, aqui é 3. Desse 3, a massa é 4 dividido por 6,2 vezes 10 a 23. Isso daria em gramas 26 em quilos. E vezes 300, se eu tirar a raiz. Se eu tirar a raiz desse cara aqui, como aqui é meio, né? Tirando essa raiz, essa conta dá que esse valor, o A, a separação é da ordem de 10 a menos 9 e o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 11 metros. Ou seja, isso aqui é consideravelmente maior, é mais do que 40 vezes maior do que a separação ou do que o comprimento de onda das partículas. Então aqui eu não preciso levar em conta os efeitos quânticos, posso tomar a aproximação clássica e usar aí a equipartição sem problemas, tá? Por isso que a equipartição funciona tão bem para a maioria dos gases à temperatura ambiente, porque nessas condições a separação é muito maior do que o comprimento de onda. Então, com isso, eu mostrei para vocês que é possível tratar sistemas que têm espectro contínuo de energia, usando também formalismo de equipartição, com um truquezinho para a gente fazer com que os estados sejam muito próximos uns dos outros e transformar o somatório em integral. De quebra, eu mostrei o princípio de equipartição, que diz que cada coordenada quadrática contribui para a média da energia com um termo meio de kT. A gente mostrou esse resultado e mostra, inclusive,
Por que que tem que ser um sistema clássico? Porque o espectro tem que ser contínuo, porque para chegar a esse resultado, eu usei uma integral ao invés de uma soma. Tá certo? E por que que aqueles degraus aparecem? É porque eu preciso que os graus de liberdade rotacionais estejam, por exemplo, na parte contínua, que é uma temperatura mais alta, para poder usar esse tratamento que a gente acabou de ver. No próximo vídeo, eu vou mostrar uma outra aplicação de mecânica estatística clássica, que é a distribuição de velocidade de Maxwell. Esse vídeo é imperdível e eu espero vocês lá. Até lá!